Mais um país abandonando a esquerda, mais um aliado de Lula e a América Latina mudando. E isso fala muito sobre o Brasil. Vamos entender como nos impacta o que de fato aconteceu na Colômbia. Antes de tudo, meu muito obrigado, em meu nome e de toda a equipe que participa para tornar isso aqui possível. Entre o YouTube, que é a principal rede, e todas as outras, atingimos quase 4 milhões de pessoas por mês. É realmente impressionante, então nosso muito obrigado. Porém, quase metade das pessoas que assistem de forma recorrente esse canal ainda não se inscreveram. Muitos que não produzem conteúdo, é super normal, não sabem da importância que é realmente se inscrever e não custa nada. O YouTube ajuda a distribuir ainda mais esse conteúdo. Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, que nos ajuda e muito. Vamos entender então o que aconteceu na Colômbia, que fala muito a respeito do Brasil. Abelardo de la Espriella ganhou o primeiro turno, com quase 44% dos votos. O segundo, o Iván Cepeda, ficou com quase 41% dos votos. Mas as principais pesquisas davam que ele era líder. Inclusive, ele, que perdeu as eleições no primeiro turno, Cepeda, estava tão confiante que falava que ia ganhar no primeiro turno. Inclusive, ele não compareceu em nenhum debate. Nenhum. Será que isso foi confiança? E o que aconteceu novamente com as pesquisas? Enfim, vamos entender agora o que levou a essa queda e essa derrota que tem a ver com Gustavo Petro, o atual presidente da Colômbia. Veja, o resultado de ontem coloca como 90% de probabilidade de vitória no segundo turno de Abelardo de la Espriella, que é um candidato de direita ou centro-direita. Mais de 90% de probabilidade o Polymarket está dando que ele será o novo presidente da Colômbia. Isso mostra uma nova reconfiguração da América Latina. Peguei esses mapas, olha que interessante aqui, do que é considerado esquerda e extrema esquerda em rosa e o que é considerado centro-direita e direita em verde e aqueles países ditatoriais. Olha que interessante, 2010, 2022, o crescimento da esquerda pós-pandemia, com o tal do politicamente correto tomando conta de todo mundo, e as narrativas falaciosas da esquerda, que em momento de maiores perplexidades, momentos complexos, as pessoas ficam mais vulneráveis e tendem a acreditar na Chapeuzinho Vermelho, ou seja, ideias que não funcionam da esquerda, mas o mais importante é que são ideias que nunca funcionaram desde que Marx escreveu O Capital, por exemplo. Aquele emaranhado de palavras que faz sentido ler para você entender como pensam as outras pessoas, mas que a realidade já os refutou, seja na teoria e também na prática. Mas olhando o mapa aqui novamente, a gente vê que há uma mudança da América Latina, assim como da Europa, assim como dos Estados Unidos e outros locais do mundo. E a Colômbia provavelmente será o próximo a não mais ser governado pela esquerda, o que deixa aqui a pergunta: e o Brasil em outubro? Esperemos que a gente não deixe passar mais essa oportunidade. Basicamente foram 3 pontos que acabou levando à derrota de Gustavo Petro, uma vez que Iván Cepeda é a continuidade de Gustavo Petro e tem o apoio do governo atual, que é um governo de extrema esquerda. Gustavo Petro sempre disse isso. Ele fez parte de movimentos revolucionários lá atrás enquanto estudante. Pois é, o primeiro ponto a ser levado em consideração é a própria economia. Quando analisamos esse gráfico, por exemplo, de renda per capita dos últimos 3 anos na Colômbia, essa renda per capita cresceu 1,8%, não por ano, nos 3 anos de governo de Gustavo Petro. 1,8% não é absolutamente nada, ainda mais num país em desenvolvimento, que quando há crescimento ela tende a ser muito maior. Inclusive, eu fiz um vídeo já mostrando a respeito disso no Brasil, o crescimento pífio brasileiro, que inclusive é anabolizado pelo endividamento público, pelos gastos públicos, estimulando o endividamento estatal das empresas e das famílias. Isso não é de hoje, é dos últimos 20 anos que o país é comandado por uma mesma mentalidade. Mas quando analisamos o segundo gráfico aqui do PIB per capita da Colômbia, que não atinge sequer 7 mil dólares, mostra como o país, além de ser pobre,
não teve um crescimento real desde 2022, quando Gustavo Petro ganhou as eleições. Para ter uma ideia, o Brasil, que é um país pobre, tem um PIB per capita de algo como 12 mil dólares, mais ou menos. Da Colômbia é pouco menos de 7 mil dólares. Mas, de novo, o mais importante não é o valor absoluto aqui, mas sim a tendência de completamente estagnado ao longo dos últimos anos do governo de Gustavo Petro, mesmo tendo sido anabolizado por gastos públicos, como veremos. Antes disso, investimentos sobre o PIB na Colômbia mostra uma queda importante desde que Gustavo Petro assumiu o país. Ao olharmos esse gráfico, a gente vê que os investimentos sobre o PIB estão na casa dos 16%. Ou seja, Gustavo Petro transformou um clima de negócio completamente asfixiante, hostil e arbitrário. Mas olha só, qual é a taxa de investimento sobre o PIB na Colômbia, como vemos aqui? Em franco declínio, 16% do PIB. Sabe do Brasil? Algo como 16,8% do PIB. Ou seja, nós somos um país que nos assemelhamos à pobreza da América Latina. Apenas que temos muito mais agro, exportamos mais para o mundo e é isso. Nós paramos por completo no tempo com uma mentalidade adicional e te fizeram crer que o Brasil é sempre um país rico porque tem absolutamente tudo. Não adianta ter recursos se não sabemos lidar com eles. Não adianta ter recursos se temos uma mentalidade antiquada que nada fazemos com esses recursos. Ou melhor, temos uma classe política amparada pela população. Pense muito bem nisso. A política é um reflexo da população que permite que esses recursos sejam usados por corruptos e por ideias completamente antiquadas. Portanto, voltando aqui à Colômbia, nós analisamos um PIB per capita estagnado, uma renda per capita que cresceu 1,8% em apenas 3 anos, investimentos sobre o PIB baixíssimo e numa tendência de queda. E olhamos aqui que tudo isso é financiado por um gasto público. Quando Gustavo Petro assumiu o país, o déficit público era da ordem de 3% do PIB. Hoje voltou para a casa de 6% do PIB, muito próximo ao que foi na pandemia. É simplesmente impressionante. O pouco que a economia cresce é oriunda do gasto público. Alô Brasil, exatamente a mesma coisa como a gente vem falando aqui há pouco tempo, apesar do Brasil ter particularidades muito melhores do que a Colômbia, o que nos coloca ainda numa posição levemente melhor, mas o ponto aqui é analisarmos a tendência, o longo prazo. Inclusive, o Maluí, que é o presidente do Itaú, deu uma entrevista interessante nesse final de semana mostrando que o Brasil precisa urgente de reformas estruturantes e de incremento de produtividade. Com as ideias atuais, nós não vamos nesse caminho, algo que a gente fala aqui há muito tempo. Portanto, o primeiro ponto foi a economia que deteriorou a capacidade de Gustavo Petro, sem contar, obviamente, as suas ideias estapafúrdias que levam, como consequência, o resultado de uma economia pífia. A mesma coisa do PT, afinal de contas, eles são irmãos próximos. O segundo ponto é a criminalidade. Uma das bandeiras de Gustavo Petro foi a chamada paz total. O que é a paz total para ele? Basicamente, apaziguar e, uma situação de tentar apaziguar as guerrilhas e os narcoditadores colombianos e uma rendição desses grupos. É que é impossível não dar risada quando você acha que haverá uma rendição e um apaziguamento entre grupos guerrilheiros e narcoditadores. Apenas na mentalidade da esquerda infantil, alguns acreditam nisso. Mas não os líderes. Os líderes têm uma visão de mundo dessa forma. Eles acreditam que as pessoas escolheram o caminho do crime porque elas sofreram interferência do meio externo e isso justifica, ou seja, o externo não é satisfatório, justifica a escolha do crime. Não, a escolha e a responsabilidade é individual. O sujeito escolheu ser criminoso. Tanto é que países pobres como a Colômbia, como o Brasil, uma ampla maioria é pobre, mas uma minoria é criminoso. Portanto, é uma escolha muito clara. E esse segundo ponto, a criminalidade, com essa situação bizarra de supostamente os guerrilheiros se renderão, levou a justamente isso, uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes na Colômbia que cresceu no governo de Gustavo Petro. O número de sequestros foi ainda mais impressionante. Depois de uma década em queda, o que nós vimos é o que mostra nesse gráfico. Em 2025, o número de sequestros simplesmente explodiu
na Colômbia. Isso não tem a ver apenas com Gustavo Petro, tem a ver com a esquerda inteira. Quem não lembra o ex-presidente do México? Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como era reconhecido. Ele tinha um outro slogan, abraços no balazos, ou seja, algo como abraço e não dá tiro. E o Lula é algo diferente? A esquerda latino-americana é revolucionária e ela abraça o criminoso por essa visão de mundo deturpada que nós falamos aqui. A responsabilidade de ser coletiva e exógena e não uma responsabilidade individual por uma escolha do crime, onde eles transformam os criminosos em vítimas da sociedade. E nós, que somos espoliados, obrigados a financiar através dos impostos forçados, esse grupo criminoso no poder na América Latina ao longo dos últimos 30 anos, nós somos obrigados a financiar e não temos sequer como questionar e viramos reféns desses grupos organizados e criminosos. Mas a América Latina parece estar cansando, como a gente falou aqui. Inclusive, o Espriella, que ganhou agora no primeiro turno, ele se inspira em Nayib Bukele, que eu também estive lá em El Salvador, tem um documentário aberto aqui no meu canal do YouTube a respeito disso. Ou seja, uma linha dura contra o crime. As pessoas não aguentam mais. E o terceiro ponto é justamente a luta contra a corrupção, que assim como no Brasil, também na Colômbia, como bom governo de esquerda, permite a corrupção e faz parte dela. Veja só, há casos importantes que foram noticiados na Colômbia ao longo dos últimos tempos, como por exemplo, custos de aquisição de carros-tanques em que levou à prisão preventiva de 2 ministros. Processos contra Nicolás Petro, filho de Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, supostamente enriquecimento ilícito. E outro caso importante é a corrupção no Ministério da Justiça, que estão investigando venda e comércio de substância química controlada, ou seja, pessoas do governo que foram afastados ou presos preventivamente. Inclusive, no índice anual anunciado pela Transparência Internacional de Corrupção, a Colômbia não para de cair nesse índice, ou seja, um aumento da corrupção, principalmente desde 2023, quando Petro assumiu o governo. Nenhuma coincidência com o Brasil, onde os governos petistas não apenas permitiram, como fizeram parte de todos os escândalos de corrupção aqui no Brasil. Petrolão, Mensalão, Lava Jato, INSS, envolvido em Banco Master, enfim, tudo que a gente já sabe. Só que isso traz, como eu sempre falo, oportunidades imensas aqui no Brasil. Eu deixo o QR Code na tela para que a gente fale a respeito de investimentos no Brasil e fora, tanto comigo como a minha equipe. Fique 100% à vontade e vai ser um prazer falarmos a respeito. Olha só como a Colômbia caiu 7 pontos no índice de percepção da corrupção apenas em 2025. Isso não tem novidades, tem apenas ideias de esquerda estapafúrdias que destroem a economia, incrementam a corrupção porque fazem parte dela e, consequentemente, a criminalidade nas ruas, onde todos nós sofremos e nos tornamos refém. Se eu não tivesse falado o nome do país, com certeza isso poderia servir também para o Brasil. Pense a respeito. Se puder, deixe aqui a sua indignação a respeito da criminalidade, corrupção e economia no Brasil. Seguimos.